Oi, tô fazendo 55 dias hoje sem ingerir bebida alcoólica. Tô muito, muito feliz. Me encaminhando aí para 60 dias sem álcool. E hoje eu quero deixar registrado aqui nesse diário. Eu vou colocar cinco itens, cinco coisas que tá acontecendo na minha vida, né? Depois que eu comecei a liquidar o álcool, a zerar o álcool da minha vida, né? São cinco coisas que eu chamo de coisas, mas que não são coisas, porque elas são bem palpáveis, reais e concretas. A primeira, em primeiro lugar, a qualidade do meu sono. Antes, eu achava que dormir bem era você deitar, dormir, apagar e acordar no dia seguinte, né? Sem lembrar de nada. Hoje eu vejo que não é, porque eu acordava cansada, exausta. Eu não queria nem levantar da cama, de tão cansada. Hoje isso já não acontece mais. Hoje eu deito, durmo, apago e acordo no dia seguinte bem, disposta, feliz para enfrentar o novo dia, para viver o novo dia. E isso faz total diferença na vida de todo mundo, principalmente na vida das mulheres, né? Porque a gente acorda cansada, você se sente pesada, você se sente desmotivada. Eu acordava desse jeito e achava que estava tudo bem, que meu sono tinha sido ótimo. Hoje eu vejo que eu estava errada, que não, que agora sim eu tô tendo sono reparador. Então esse é o primeiro. Se você tem dificuldade de dormir, olha, talvez o seu consumo de álcool esteja atrapalhando isso, né? Segundo ponto, o meu mental. Por que eu digo meu mental? E ele é muito importante. Porque eu mudei, assim, drasticamente a minha forma de ver os meus problemas, de ver a minha vida. O álcool, ele me deixava nublada. Ele me deixava com uma mente paralisada, uma mente cansada e desfocada. Eu vi, assim, as coisas que aconteciam comigo, eu fazia uma tempestade, né, num copo d'água. Porque eu tava sempre naquele extremo ali, né, de cansaço, de desmotivação. E achava que tudo era muito. Hoje, eu vejo a minha vida, tudo que acontece com a minha vida de outra forma. Eu falo hoje que eu não tenho problema, eu tenho vida. Eu não tenho mais problema, eu tenho vida. E eu olho pra minha vida hoje de outra forma. O álcool, assim, parece que ele tira aquela lente pesada, escura e bota num lugar uma lente colorida. Você passa a ver sua vida de outra forma. Se antes você encarava seus problemas naquele arraso todo, né, querendo acabar com tudo, querendo acabar, sempre assim, naquele extremo. Sabe quando a gente vive no extremo de tudo? Que um pingo pode ser a gota d'água e você explodir? Pois é, era assim que eu vivia. Hoje eu não vivo mais assim. O meu esposo, ele tem agradecido, né, porque eu não brigo mais com ele, gente. É bem engraçado eu falar isso. Eu não brigo. Foi assim, de 0 a 100, que eu era a mulher mais brigona do mundo e agora eu tô virando a mulher. Mas calma, como assim? Por causa que eu parei com o álcool. Então, assim, o álcool, a vida sem o álcool, ela tá me trazendo isso, sabe? Essa tolerância, essa paciência, essa calma. Você vê o outro, você vê sua vida, você vê sua casa, você vê tudo de outra forma quando você para com o álcool. E assim, pra mim tá sendo um marco assim fundamental na minha vida, porque eu era aquela pessoa tensa, chata, nervosa, reclamona, briguenta, assim, 1000%. E hoje isso daí, assim, tá ficando lá pra trás, que a minha família tá falando, você tá com mais paciência, tá mais calma. Enfim, isso daí é muito importante. Terceiro, a forma como eu me vejo. E também o emagrecimento, né? O que eu tive nesses 55 dias. Desde que eu comecei, eu já emagreci 4 quilos. Há pouco tempo atrás eu tava com menos 3.500 mais ou menos. Agora eu bati 4 quilos. Então, assim, foram menos 4 quilos nesses 55 dias, só evitando o álcool. Não tô fazendo dieta, eu tô comendo de tudo, sabe? Só que o que acontece? Eu tô querendo começar agora a prestar mais atenção no que eu como, pra ver se eu consigo turbinar isso aí que eu preciso emagrecer, né? Lá no início do ano, em janeiro, eu tava com 97 quilos, quase 100 quilos. Hoje, eu tô com 89 quilos. Hoje, pela primeira vez, eu pisei na balança e vi que eu entrei na casa dos 80. Só que eu já vinha de um processo, assim, de uma reeducação alimentar. Quando eu decidi abandonar o álcool, porque eu sempre via, né, que eu fazia tudo certo durante a semana, tentando ali me segurando pra não beber. Quando chegava sexta, sábado, domingo, eu bebia, enchia a cara, chutava o pau, aí nunca conseguia emagrecer, né? Aí eu falei, pô, não dá, né? Aí foi quando eu vi que eu precisava, né, dar essa parada, né, zerar o álcool e deixar isso pra trás, que isso aí só tava me causando problema. Aí, nesses 55 dias, eu vi que eu já emagreci 4 quilos, sem dieta, só parando com o álcool. Só parando com o álcool, sabe? Eu como de tudo, eu bebo bastante água agora também, que antes eu não bebia, né? Enfim, tá uma maravilha. Já emagreci 4 quilos nesses 55 dias. E a forma como eu me vejo. Hoje, eu me vejo diferente, sabe? De uma outra forma. A minha autoestima, ela tá se elevando. Eu tinha uma autoestima péssima, gente. Péssima. Eu me achava feia, gorda, fraca, sempre deprimida, não estava feliz comigo, sabe? E eu encontrava no álcool o meu refúgio para todas essas frustrações que eu tinha comigo mesma. Então, assim, isso virou fumaça, isso acabou. Hoje eu já não me vejo mais assim, sabe? Hoje eu me vejo uma mulher forte, que antes eu achava que eu era fraca, que eu era um lixo. Hoje eu me vejo uma mulher forte, uma mulher bonita, uma mulher capaz, sabe? Que tá buscando o seu melhor. Tá buscando viver essa versão nova, boa, feliz, saudável, sabe? Como alguém assim que tá se dando essa chance, alguém que tá buscando esses meios, né? Alguém que não ficou caída, alguém que não tá se arrastando mais como se arrastou durante 20 anos, né, bebendo. Então, assim, hoje eu vejo assim, falei, caramba, eu tenho força. Então a gente começa a se ver dessa forma,
sabe? E esse quarto ponto, assim, ele é fundamental. Ele é fundamental. Você se ver de outro jeito, você se encarar de outro jeito, você ter mais vaidade, você ter autoestima, gente. Autoestima não é só aquela coisa, assim, que muitas pessoas falam, né? Que autoestima, às vezes a gente pensa que é você se arrumar, você tá atraente para as outras pessoas. Não, autoestima não é isso. Sabe? Autoestima é você se arrumar pra você. É você olhar no espelho e você se gostar. E você se amar. Independente se seu cabelo tá desarrumado, se você não tá maquiada, se você não tá arrumada. Independente, você olha pro espelho e você gosta do que você tá vendo. Porque você aprende a se amar, você passa a se amar. Isso é autoestima. Sabe? E isso tá sendo maravilhoso, assim, pra mim. E o quinto ponto, eu já falei 4, né? Primeiro, sono, emagrecimento, mental, autoestima. E o quinto agora é a casa. A minha casa. A minha casa hoje tem paz. A minha casa hoje tem serenidade e tranquilidade. A minha casa hoje não tem mais confusão de bebida, não tem mais briga, não tem som alto. A minha casa agora ela tá respirando. A sensação que eu tenho é que a minha casa agora ela respira. Antes ela não respirava, né? Quando eu digo casa, eu digo meus filhos e marido, né? Os meus filhos, eles ficavam sempre apreensivos quando eu tava bebendo, com medo de dar briga, de dar confusão. Gente, era uma perturbação. E eu não via isso, né? O meu marido, às vezes ele chegava do trabalho e eu já tava bebendo assim horas, aí ele chegava, eu já tava bêbada. Eu via assim aquela expressão assim no olho dele, daquele medo assim, né, de eu arrumar briga, de dar aquela confusão, enfim. Isso passou, gente. Isso acabou. A minha casa hoje ela respira aliviada, meus filhos respiram aliviados. Meus filhos assim, parece que o brilho no olhar deles voltaram. Eles se sentem mais seguros agora de saber que eu não tô bebendo, porque eles ficavam naquela apreensão constante quando eu bebia, né? De dar uma briga, dar uma confusão, eles ter que ir lá intervir. Enfim, é uma tragédia. Essa tragédia ficou para trás. E eu peço a todo instante a essa força que me habita, a essa força divina, essa luz divina, para eu continuar. E vou continuar por mais 24 horas. E é isso, é só um dia de cada vez. Você precisa vencer só hoje, não é para sempre, é só hoje. É só 24 horas de sobriedade. É assim que eu tô conseguindo. E se você fizer isso, você vai conseguir também. Vem comigo, vem. Vem que essa vida é maravilhosa. Sobriedade para todos nós só por mais 24 horas. E vamos seguir na luta. Porque a luta é grande, sim. Mas a gente tem que ser maior. Você tem que ser maior do que a luta. E é isso, vamos seguir em sobriedade.